O Espada da Manhã Parte 11. O preço da fama. O pajem conduziu Arthur através de corredores cada vez mais afastados do burburinho do banquete. As tochas nas paredes queimavam mais baixo aqui, e as sombras dançavam como criaturas vivas. Arthur manteve a mão perto da alvorada, um hábito que se tornara segunda natureza. "Onde estamos indo?" perguntou. "O príncipe Joffrey deseja encontrá-lo em local privado, Sor", respondeu o pajem, sem olhar para trás. "Não é longe." Não era longe, de fato. A sala para onde foram levados era pequena, com uma lareira apagada e algumas cadeiras. Mas não estava vazia. Joffrey Baratheon estava lá, sentado numa cadeira que parecia um trono em miniatura. Ao seu lado, uma figura que fez Arthur instantaneamente colocar a mão no punho da espada. Sandor Clegane. O cão de caça era enorme, mais de 2 metros de altura, com ombros largos como um touro e mãos que podiam quebrar crânios como cascas de ovo. Metade de seu rosto era uma massa de cicatrizes horríveis, onde seu irmão Gregor o queimara quando criança. Seus olhos, um preto, outro cinza, fixaram-se em Arthur com uma intensidade que faria qualquer homem recuar. Arthur não recuou. "Sou Arthur Sanche", Joffrey disse, sua voz infantil tentando soar adulta. "O herói do torneio. O homem que venceu meu tio 2 vezes." Arthur fez uma reverência mínima. "Alteza. Sandor aqui não gosta de você." Joffrey sorriu, aquele sorriso cruel que Arthur já aprenderá a reconhecer. "Ele acha que você é só mais um cavaleiro pomposo como uma espada bonita. Eu disse a ele que talvez você fosse mais." Arthur olhou para Clegane. O gigante não se mexeu, mas algo em seus olhos mudou, um brilho de interesse, talvez, ou de fome. "Vossa Alteza é muito gentil", Arthur disse, mantendo a voz calma. "Gentil, não." Joffrey levantou-se, aproximando-se. Quero ver se você é tão bom quanto dizem." "Sandor, o que acha de uma pequena demonstração?" Clegane moveu-se pela primeira vez, um passo à frente. Sua mão foi ao punho da espada enorme em seu cinto. "Aqui. Agora." A voz do cão de caça era como pedras rolando montanha abaixo. "Por que não? Não precisa ser até a morte. Apenas uma demonstração." Joffrey olhou para Arthur. "Você não se importa, importa. Um cavaleiro famoso como você certamente não tem medo de um pouco de treino." Arthur entendeu o jogo. Joffrey queria vê-lo sangrar. Queria que o cão de caça o humilhasse, ou pelo menos o testasse. E se Arthur recusasse, seria chamado de covarde. "Se Vossa Alteza deseja", Arthur respondeu, "mas com uma condição." Joffrey ergueu uma sobrancelha. "Condição? Que testemunhas estejam presentes. Não quero que ninguém pense que houve irregularidades." Joffrey riu, um som agudo. "Esperto. Muito esperto." Fez um gesto para o pajem. "Traga Sor Barristan. E Sor Jaime. E minha mãe, se ela quiser vir." O confronto minutos depois, uma pequena multidão reunira-se no pátio interno iluminado por tochas. Sor Barristan saiu-me, com expressão preocupada. Jaime Lannister, com um sorriso divertido. Cersei, com olhos calculistas. E alguns guardas e criados que não conseguiriam resistir à curiosidade. Sandor Clegane já estava no centro do pátio, sua armadura negra absorvendo a luz das tochas. Sua espada era uma lâmina enorme, mais adequada para decepar membros que para duelos elegantes. Mas Arthur sabia que por trás da brutalidade aparente, Clegane era rápido, mortalmente rápido. Arthur desembainhou a alvorada, sua luz branca banhando o pátio em um brilho prateado. Clegane olhou para a espada com algo que podia ser respeito ou desprezo. "Bonita", rosnou. "Mas bonita não ganha luta." "Não", Arthur concordou. "Ganha quem luta melhor." Joffrey, sentado numa cadeira trazida especialmente para ele, bateu palmas. "Comecem." Clegane atacou primeiro, claro, atacaria primeiro. Sua espada enorme varreu o ar no golpe que teria partido Arthur ao meio se acertasse. Arthur desviou, sentindo o vento da lâmina passar rente ao rosto. O gigante não parou. Golpe após golpe, uma avalanche de aço que não dava tempo para respirar.
Arthur recuava, desviava, aparava quando necessário, mas sempre em movimento, sempre fluindo. A multidão observava em silêncio. Clegane era forte, mais forte que qualquer um que Arthur enfrentara. Seus golpes faziam os braços de Arthur tremerem mesmo quando aparados corretamente. Um erro, um desequilíbrio, e ele estaria morto. Mas Arthur não errava. Minutos se passaram. Clegane começou a respirar mais pesadamente, seus golpes perdendo ligeiramente a precisão. Arthur ainda se movia como água, como se o combate estivesse apenas começando. Luta, cão de caça! Joffrey gritou, frustrado. Acabe com ele. Clegane rosnou e avançou com fúria renovada. Desta vez, porém, sua raiva o cegou. Seus golpes eram poderosos, mas previsíveis. Arthur leu cada um antes que fossem desferidos. E então viu a abertura. Clegane ergueu a espada para um golpe descendente, deixando seu flanco direito completamente exposto. Arthur não atacou o flanco, em vez disso, moveu-se para dentro, passando rente ao gigante, e a lateral da alvorada acertou suas costas com um baque surdo. Clegane cambaleou, surpreso, e caiu de joelhos. Silêncio absoluto. Arthur não avançou. Manteve-se onde estava, à alvorada baixada, esperando. Clegane ficou imóvel por um longo momento. Depois, lentamente, levantou-se. Virou-se para encarar Arthur, e pela primeira vez, algo como respeito brilhou em seus olhos terríveis. Poderias ter me matado, disse. Aquele golpe, podias ter me cortado as costas. Podia, Arthur concordou. Mas não era uma luta até a morte. Clegane olhou para ele por mais um momento. Depois, fez algo que ninguém esperava. Ele riu. Uma risada rouca, feia, mas genuína. És diferente, Santi. Diferente de todos eles. Acenou com a cabeça, um gesto mínimo. Respeito. Arthur acenou de volta. A honra foi minha. Joffrey levantou-se, vermelho de raiva. Não. Não acabou. Sandor, mate-o. Eu ordeno. Clegane virou-se para o príncipe, sua expressão endurecendo. Não. Como ousa? Vossa Alteza disse demonstração. A demonstração acabou. Clegane guardou a espada. Se quer que eu mate alguém, pague mais. E deu uma ordem que eu queira obedecer. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Cersei levantou-se, colocando a mão no ombro do filho. Joffrey, querido, a noite está avançada. Sr. Arthur precisa descansar. Amanhã há mais celebrações. Seus olhos encontraram os de Arthur, e algo neles dizia: vá, enquanto pode. Arthur fez uma reverência e retirou-se, sentando os olhos de Jaime em suas costas, e o sorriso aprovador do leão. O preço da fama. Na manhã seguinte, Arthur acordou como uma batida na porta. Era Sr. Barristan Selmy, com expressão grave. Vista-se. O pequeno conselho convoca-o. Arthur vestiu-se rapidamente, a mente a mil. O pequeno conselho. Para quê? Seguiu Selmy através dos corredores até uma sala imponente, onde uma mesa comprida estava cercada por figuras que reconhecia dos dias anteriores. Lord Tywin Lannister, presente apesar de não ser formalmente do conselho, Lord Petyr Baelish, Varys, o eunuco, e grande Maestre Pycelle, um homem velho com uma longa barba branca. Ao centro, numa cadeira ligeiramente mais alta, o rei Robert Baratheon. Bêbado, como sempre, mas com uma centelha de sobriedade nos olhos. Santi, Robert rosnou, apontando para uma cadeira. Senta. Arthur sentou-se, mantendo a expressão neutra. Ouvi falar da sua luta com o cão de caça ontem à noite, Robert continuou. Dizem que o teve de joelhos e não o matou. Era uma demonstração, Vossa Graça. Não havia razão para matar. Robert riu, uma risada grossa. Razão? Desde quando precisamos de razão para matar? Tomou um longo gole de vinho. Mas não foi por isso que o chamamos. Foi Tywin quem falou, sua voz de aço frio. Sr. Arthur, sua fama cresceu rapidamente. 3 torneios, 3 vitórias. A espada de Arthur Dayne. O sangue de Dorne. Os olhos verdes fixaram-se nele. Isso atrai atenção. Nem toda ela boa. Estou ciente, milord. Está? Tywin inclinou-se.
Há homens em Porto Real que já falam em usá-lo. Alguns querem que você seja a ponta de lança de uma conspiração. Outros querem comprá-lo. Outros, matá-lo antes que se torne útil demais para seus inimigos. O silêncio caiu sobre a sala. Vares falou, sua voz suave como seda. Há rumores, Sr. Arthur. Rumores de que um grande senhor do norte procura cavaleiros para sua causa. Rumores de que os irmãos da patrulha perderam um comandante e precisam de homens de valor. Rumores de que outras coisas, mais sombrias, movem-se nas fronteiras do reino. Arthur olhou para o eunuco. E o que Vares sugere? Eu não sugiro nada. Apenas informo. O sorriso de Vares era enigmático. O que faz com a informação é escolha sua. Baelish inclinou-se, seus olhos brilhando. Eu, por outro lado, tenho uma sugestão. Saia de Porto Real. Viaje para o norte, para o Tridente, para as terras fluviais. Há um torneio em Arranhal em algumas semanas. Menor que este, mas com bons competidores. E mais importante, longe daqui. Arthur ergueu uma sobrancelha. Arranhal. Onde tudo começou, para sua família. Baelish sorriu. Seu tio, seu pai, esteve lá. Sua mãe também. Talvez lá encontre respostas. Ou pelo menos, problemas diferentes. Robert levantou-se pesadamente. O dedo mindinho tem razão, Sant. Vá para o norte. Divirta-se. Mate alguns bandidos. E quando voltar, se voltar, teremos uma conversa mais séria. Seus olhos encontraram os de Arthur. Preciso de homens como você. Homens que não matam por prazer. Homens em quem posso confiar. Arthur levantou-se, fazendo uma reverência. Vossa Graça é generoso. Generoso, nada. És útil. Robert assinou com a mão. Vai. E leva meu nome contigo. Se alguém perguntar, dizes que lutaste bem e que o rei gostou de ti. A despedida Arthur partiu no dia seguinte, antes do amanhecer. Vento estava descansado e ansioso pela estrada, e a alvorada brilhava em suas costas como um farol. Jaime apareceu para despedir-se, montado em seu cavalo branco. Vai para Arranhal, então? Vou. Jaime assinou. Boa escolha. Longe da minha irmã, longe do meu sobrinho, longe da loucura. Hesitou. Cuidado com as terras fluviais, Arthur. Há guerreiros por lá. Homens duros, que lutaram nas guerras e sobreviveram. E há bandidos, foragidos, todo tipo de escória. Já enfrentei escória antes. Enfrentou. Mas não como a de lá. Jaime estendeu a mão. Vai com os deuses, Sant. E se precisares de ajuda, bem, não podes contar comigo. Estou preso aqui. Mas lembra-te, tens um amigo em Rochedo Casterly. Arthur apertou sua mão. Obrigado, Jaime. Jaime sorriu, um sorriso triste. Volta vivo. Quero a revanche. Arthur sorriu de volta. Prometo. Esporeou o vento e partiu, a estrada à sua frente estendendo-se para o norte, para o Tridente, para Arranhal. O Espada da Manhã cavalgava para o coração das guerras antigas. A estrada para o norte os primeiros dias foram tranquilos. A estrada para o norte era bem cuidada, pontilhada de estalagens e vilas, e Arthur fazia bom progresso. Mas à medida que se afastava de Porto Real, a paisagem mudava, colinas mais suaves, florestas mais densas, e um ar que parecia carregado de histórias antigas. No quinto dia, encontrou uma caravana de refugiados. Gente simples, com carroças cheias de pertences, olhos cansados e crianças chorando. O que houve? Arthur perguntou a um homem mais velho. Bandidos, bom cavaleiro. O homem cuspiu no chão. Ataques na estrada para Arranhal. Dizem que é um grupo grande, liderado por um homem enorme como uma espada horrível. Arthur franziu o senho. Quantos? Uns 20, talvez mais. Já mataram muita gente. O homem olhou para a alvorada. Vai para lá. Cuidado. Eles não respeitam espada bonita. Arthur agradeceu e seguiu adiante, mas agora mais atento. 20 bandidos era um número grande. Mas ele enfrentara piores. O ataque na estrada 2 dias depois, Arthur encontrou o acampamento dos bandidos.
Eram mais de 20, como o homem dissera, acampados numa clareira perto da estrada. Riam alto, passavam garrafas de um para outro, e ao redor deles, os pertences saqueados de viajantes infelizes. Arthur observou da floresta, calculando. 23 homens. Alguns armados com espadas, outros com arcos, outros com porretes e facas. Bêbados, relaxados, confiantes. Podia contorná-los. Seguir por outro caminho, evitar problemas. Mas enquanto observava, viu uma garota amarrada a uma árvore. Jovem, talvez 15 anos, com o vestido rasgado e lágrimas no rosto. Arthur suspirou. Não havia escolha. Esperou a noite cair. A batalha na escuridão. A lua estava encoberta por nuvens quando Arthur atacou. Moveu-se como uma sombra entre sombras, a alvorada silenciosa em suas mãos. O primeiro bandido nem viu que o atingiu. O segundo teve um segundo de surpresa antes de morrer. O terceiro gritou. Depois disso, foi caos. Os bandidos acordaram aos gritos, pegando armas, tentando entender o que acontecia. Arthur dançava entre eles, a alvorada cortando como luz através da escuridão. Golpe, esquiva, estocada, giro. 6 homens caíram antes que os outros pudessem se organizar. O líder, o homem enorme de que falavam, avançou com um grito de fúria, sua espada horrível cortando o ar. Arthur desviou, sentindo a força do golpe. O homem era forte, mais forte que Clegane, mas lento. Muito lento. Arthur usou a velocidade contra ele. Golpes rápidos, múltiplos ângulos, sempre em movimento. O gigante sangrava em uma dúzia de lugares, sua fúria cegando cada vez mais. No final, foi quase piedade. A alvorada encontrou seu peito num golpe limpo, e o líder caiu como uma árvore. Os bandidos restantes fugiram. Arthur cortou as cordas da garota, que caiu em seus braços tremendo. Você matou todos, sussurrou. A maioria. Alguns fugiram. Arthur ajeitou-a gentilmente. Qual é seu nome? Liana, ela disse, com uma voz frágil. Liana Waters. Arthur sentiu o coração apertar. Liana. O mesmo nome da mulher por quem tudo começara. Vou levá-la para a próxima vila, Liana. Você está segura agora? Arranhal. Uma semana depois, Arthur viu Arranhal pela primeira vez. A fortaleza era uma monstruosidade, torres negras e retorcidas que pareciam gritar para o céu, muralhas derretidas pelo fogo do dragão 300 anos atrás, uma atmosfera de morte e desolação que fazia vento empinar nervoso. Diziam que Arranhal era amaldiçoado. Que todos que o governavam morriam cedo ou sofriam destinos terríveis. Que os fantasmas do Zar e seus filhos ainda vagavam pelos corredores. Arthur não acreditava em fantasmas. Mas sentia algo no ar, um peso, uma tristeza, como se o próprio lugar estivesse de luto. O torneio era pequeno, comparado aos outros. Algumas dezenas de cavaleiros locais, alguns andantes, e poucos nobres de casas menores. Arthur inscreveu-se sem alarde, usando seu nome simples. Mas a fama o precederá. Os Sanch sussurravam. O que venceu Jaime Lannister? O que derrotou o cão de caça? Os adversários o encaravam com respeito e medo. E Arthur venceu as justas, venceu as espadas, venceu sem esforço aparente. Mas não era sobre vencer. Era sobre o que sentia naquele lugar. Algo o chamava. A descoberta na noite após o torneio, Arthur caminhava pelos corredores vazios de Arranhal quando encontrou uma sala esquecida. Pequena, empoeirada, com uma tapeçaria rasgada na parede. A tapeçaria mostrava um torneio. Cavaleiros em justas, donzelas nas arquibancadas, bandeiras ao vento. E num canto, 2 figuras, um cavaleiro alto como uma espada branca, e uma mulher de cabelos escuros e olhos tristes. O cavaleiro era Arthur Dayne. A mulher, sua mãe, Ashara. Arthur aproximou-se, tocando a tapeçaria com dedos trêmulos. Lá, no canto, quase invisível, alguém bordara palavras. O amor que não pode ser nomeado. O filho que nunca saberá. Arthur fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem. A verdade estava ali, bordada em lã e seda. Seu pai e sua mãe, amando-se em segredo.
Seu pai, morrendo antes de vê-lo nascer. Sua mãe, carregando o fardo sozinha. Está aqui, sussurrou. A verdade está aqui. A partida na manhã seguinte, Arthur deixou Arraial. O sol nascia sobre as torres negras, banhando-as em luz dourada que quase as fazia parecer belas. Lyanna Waters, a garota que salvara, escolhera ficar em Arraial, uma prima distante da atual governante, lhe oferecera trabalho. Ela despediu-se de Arthur com lágrimas e um abraço apertado. Nunca esquecerei o que fez por mim, Sr. Arthur. Nem eu esquecerei você, Lyanna. Arthur sorriu. Que os deuses a protejam. Montou em vento e partiu, a estrada à sua frente estendendo-se para o norte. As terras fluviais o aguardavam, com seus rios e florestas, suas guerras e suas lendas. E além delas, o norte. Gelo, honra, e talvez, um novo propósito. O Espada da Manhã cavalgava para o frio.